No mês passado, sim, bem próximo de chegar a data do julgamento, que estava marcado lá no dia 18/10, houve uma reunião entre algumas autoridades, principalmente do governo e do presidente do Supremo Tribunal Federal, para falar sobre essa ação de correção do FGTS, a famosa ADI 5090, e eles manifestaram lá a necessidade de ganhar um prazo um pouco maior para oferecer algumas negociações com relação a essa questão toda que nós sabemos que tem um impacto muito grande aí, dependendo do seu julgamento. Mesmo apesar de ter começado, existe, né, uma intenção de tira de pauta, pé de vista, esse julgamento não entra diretamente no julgamento para continuar e ter um fim. E isso, né, por quê? A gente sabe que existe algum interesse por trás disso, algum efeito colateral que possa dar essas decisões aí que o Supremo está julgando, e o julgamento ainda não terminou. E nesse vídeo nós vamos estar falando porque já tem rumores, né, porque o julgamento está marcado agora para o dia 8/11 e nós já estamos praticamente em cima, e essas negociações têm visado pedir mais um adiamento no sentido de renegociar essa situação, e nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Aproveito a oportunidade para lembrar que vou deixar um link na descrição do vídeo falando sobre capas de sofá para quem tem gato, tem cachorro, quem protege seu sofá. Vou deixar um link aqui na descrição e aí você, tendo interesse, poderá acessar. Mas o importante de tudo, nós sabemos, é que esse julgamento, na verdade, ele foi colocado lá atrás e ele tinha uma intenção clara, né, a ADI 5090, de decretar inconstitucional o índice de correção que era a TR. Por quê? Porque esse índice de correção ele não corrigia a inflação. Então isso já gerava uma perda. E essa questão de não gerar o valor mínimo, que é a inflação, perdendo o trabalhador, entraram com uma ação lá, um partido, visando que com essa decretação fosse pago umas diferenças. Então, em síntese, né, a Caixa Econômica ela não corrigia, mesmo sendo legal, ou seja, mesmo estando na lei, ela praticando o que a lei dizia, mas o índice se tornou muito defasado e com isso vinha prejudicando os trabalhadores. Essa situação, se fosse julgada a favor dos trabalhadores, iria gerar uma diferença, porque isso pedia dos anos de 1999 até o ano de 2013 inicialmente. Então, se fosse trocar os índices, como estava no pedido da ação, da TR, decretado inconstitucional, para o IPCA ou IGPM, o que iria acontecer? Nesse período, com certeza, gera grande diferença. E as expectativas eram muito grandes a respeito disso. E os trabalhadores acompanham esses assuntos, esse julgamento, já há mais de 10 anos. Não, desculpa, aproximadamente uns 10 anos. E isso não sai, né? As pessoas não... O julgamento ele entra na pauta, sai de pauta, conforme eu falei. Agora começou o julgamento, teve um pedido de vista, foi devolvido. O governo, no mês passado, como eu iniciei aqui o vídeo, pediu mais um adiamento. E agora, mais uma negociação, querendo os sindicalistas, né, e mais outras autoridades do governo, querendo adiar porque ainda não acharam uma solução para resolver essa questão. Inicialmente, o julgamento se encontra em qual estado? O voto do relator, que hoje é ministro do Supremo, era no sentido de corrigir pelo índice da poupança, que não foi o maior índice, que não foi o índice pedido na ação, mas já é um índice maior do que a TR. Mas o importante registrar é que, na verdade, não foi só a mudança do índice de correção pela poupança. O detalhe também é que o voto dele dizia que isso deveria acontecer após o trânsito julgado da ação, o que ainda vai levar algum tempo. Se a gente avaliar que ele tem essas interrupções na sua trajetória, então pode ser que demore um pouco mais. Então isso só ia acontecer no futuro e não se sabe ainda quando, porque não tem uma previsão expressa de quando vai terminar esse julgamento. Mas, de qualquer maneira, deixou lá no seu voto a indicação que isso poderia ser resolvido pelo Legislativo e através de negociações sindicais, o que já começou
E isso talvez seja o grande motivo de uma nova expectativa de um novo adiamento que vem sendo espalhado aí pela mídia, dizendo que o pessoal está fazendo pressão para que retire de pauta novamente, para que se negocie e tudo mais. Mas por que essa questão? O julgamento, apesar de ter sido inicialmente começado e não foi muito favorável aos trabalhadores, há quem diga que a troca do índice já é um ganho. Mas e para trás? Não vai se pagar a diferença? Mas tudo bem. Então, num pequeno início, mesmo sendo desfavorável, nós sabemos que isso causa um impacto futuro, porque o do passado já estava previsto aproximadamente 650 bilhões de reais se o governo, ou se a Caixa Econômica perdesse essa ação, se isso fosse dado procedente da maneira que foi pedido. Então ia gerar uma diferença para todos os trabalhadores aproximadamente, que eles fizeram o levantamento em torno de 650 bilhões de reais. Pode ser que isso aconteça ainda? Pode ser. Por que pode ser? Porque são 11 ministros, atualmente 10, mais 2 já se manifestaram aí nesse sentido, o relator e mais um outro seguiu nessa situação que foi falada anteriormente, mas ainda tem outros ministros a votar e o placar ele pode ser alterado, pode ser que algum desses ministros entenda que tem que ser corrigido, entenda que tem que ser corrigido por algum índice que sustente a inflação e isso forme uma maioria, também nesse sentido com relação à retroatividade, ou seja, o período passado, possa ser que esses ministros entendam que efetivamente existe sim uma obrigatoriedade de ser retroativo, de fazer o pagamento, e aí nesse caso o maior prejudicado seria o governo, que é quem praticamente é o dono da Caixa Econômica, que vai sofrer esses efeitos. Então, uma preocupação muito grande por parte do governo, também por parte do sindicalista, mas o interesse é saber o impacto que essa decisão ela pode causar. E já vem sendo discutido, nesse sentido, os efeitos desse início de julgamento que seria para frente, aproximadamente 6 bilhões de reais a mais para corrigir o fundo de garantia por ano. Então, na verdade, essas negociações, elas não são negociações que visam muito impactar ou favorecer os trabalhadores, mas sim minimizar o impacto financeiro que isso vai causar eventualmente para quem administra o fundo e consequentemente nós sabemos que é o governo, Por quê? Porque o fundo de garantia ele é utilizado para várias situações, construção civil, carta de crédito, isso fomenta muito o emprego dentro do país e muitas das vezes a gente vê por aí que o governo ele não está muito satisfeito em perder essa situação, em ter que injetar mais dinheiro, ele vai ficar com um custo maior para poder fazer todas essas situações que ele já faz. Mas vamos aguardar se efetivamente vai sair mais uma vez de pauta ou não, mas de qualquer maneira a pressão contra os trabalhadores tem sido muito grande, nós não entendemos por quê. Outra situação também que é bom registrar é que eles estão tentando um acordo para ver se minimiza isso, de uma forma ou de outra, tentando, segundo o sindicalista, não, nós estamos querendo que efetivamente possa ser implementada alguma coisa no sentido de retroatividade. Mas será que é isso mesmo? Será que eles estão fazendo essa pressão toda? Porque isso já era para ser julgado, o tempo é grande. É passível de fazer um acordo, de fazer uma composição para chegar numa situação onde favoreça todo mundo? É verdade, é natural. Mas dizer que estipular um índice após o trânsito julgado da ação é uma situação que favorece o trabalhador porque já vai mudar o índice, e esse tempo todo que o trabalhador, ou que as pessoas que já trabalharam e tiveram o FGTS depositado no banco à disposição do governo. É interessante? Não é interessante. Então, vamos torcer para que essa negociação avance mais a favor do trabalhador do que do jeito que ela está andando e principalmente que a pauta de amanhã ela não seja trocada, não seja adiada mais uma vez, tirada a ação de pauta para poder marcar uma nova data. Um grande abraço e até o próximo vídeo.